Ei, pessoal, bom dia para vocês. Bom dia. Galera, hoje a aula vai tratar sobre um tema que serve para qualquer concurso público. É uma matéria que eu adoro. Ela é uma matéria que tinha que ser estudada nas escolas e cai em todas as provas de concurso público. Eu vou falar com nível de dificuldade para analista, viu, gente? Para nível superior, mas serve para quem está estudando aí para concurso de nível médio. Eu sempre falo, né, com maior dificuldade para assegurar que vocês aí consigam acertar qualquer questão. A gente vai falar sobre direitos e garantias fundamentais. Primeiro ponto, o que são direitos e garantias fundamentais? São direitos que nós possuímos frente aos poderes arbitrários do Estado. O Estado, ele governa o povo que está em um determinado território. E como nós temos esses direitos fundamentais, nós temos essas prerrogativas que o Estado tem que o quê? Proteger, tem que respeitar. Então, esses direitos fundamentais nos garantem, né, alguma proteção frente ao poder arbitrário do Estado, evitando que esse poder do Estado seja exercido em ofensa a esses direitos, né, de forma arbitrária. Então, os direitos fundamentais são garantias que nós temos, né, direitos que nós temos frente ao poder do Estado. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem são os titulares dos direitos fundamentais? Pessoas o quê, gente? Pessoas naturais, pessoas físicas. Professora, somente os brasileiros? Brasileiros e estrangeiros. Se tem um estrangeiro passeando aqui no Brasil, ele também tem os direitos fundamentais assegurados. Brasileiros e estrangeiros. Estrangeiros que moram no Brasil e estrangeiros que estão a passeio pelo Brasil. Beleza. Além disso, alguns direitos fundamentais são extensivos também a pessoas jurídicas. Existem alguns direitos fundamentais que também vão ser gozados pelas pessoas jurídicas. Por exemplo, se você aí de alguma forma realiza uma manifestação, faz uma reclamação sobre um produto de uma determinada empresa, ofendendo a imagem daquela empresa. Aquela empresa ali se vendo ofendida, né? Se vendo prejudicada, ela pode o quê? Ajuizar uma ação para proteção da sua imagem? Sim. E o direito de imagem é um direito fundamental. Ou seja, existem alguns direitos, dadas as suas particularidades, que também serão extensivos às pessoas jurídicas. Não são todos, somente alguns. Por exemplo, as pessoas jurídicas não vão ter acesso aos direitos trabalhistas. Direito trabalhista tem que ser um direito do trabalhador. Não vai ser extensivo a uma pessoa jurídica. Então, primeiro ponto, que são direitos fundamentais, são os direitos, garantias que nós temos frente aos poderes do Estado. Segundo ponto, quem são os titulares do poder fundamental, desses direitos fundamentais? Pessoas físicas, brasileiros, natos, naturalizados e estrangeiros e também pessoas jurídicas. Beleza. Dito isso, vamos falar sobre o nosso primeiro direito fundamental, que é o direito à vida. No Brasil, nós temos direito à vida intrauterina e extrauterina. Por quê? Porque no Brasil é vedada a prática do aborto. É vedada a prática do aborto, salvo em 3 situações. Quando aquela gravidez resulta de um ato criminoso, quando, porventura, aí, um aborto é necessário para salvar a vida da gestante, aquele aborto terapêutico para salvar a vida da gestante. E terceira situação, quando aquela mulher está grávida de um feto portador de anencefalia, né, que não tem formação cerebral. São as 3 situações em que é admitido no Brasil a prática do aborto, admitido por lei. Então, a gente já falou aqui dessa página. Veja só como ela está destacada. Todas as partes em verde respondem a 100 questões de prova, as partes em amarelo a 200 questões. É claro que o direito à vida, a gente, é mais cobrado. O que cai sobre o direito à vida? A vedação à prática do aborto e as 3 situações em que o aborto é permitido. Quais são essas 3 situações? Primeira situação, quando aquela gravidez resulta de um ato criminoso, quando aquela mulher foi vítima de estupro, por exemplo. Segunda situação, quando a gente está diante de um aborto terapêutico para salvar a vida da gestante. Terceira situação, quando aquela mulher está grávida de um bebê que é portador de anencefalia. São as 3 situações em que o aborto é permitido no Brasil. Beleza. Segundo direito fundamental, o direito de igualdade. Eu e você somos iguais perante a lei. Perante a lei, eu e você temos os mesmos direitos
as mesmas obrigações. Só que a gente sabe que na prática, na vida real, nem todo mundo tem uma situação igual, não é verdade? Existem pessoas que são mais altas, outras mais baixas. Existem pessoas que são mais ricas, outras mais pobres. E aí, diante dessa desigualdade material, o que o Estado vai fazer? Vai tratar todo mundo da mesma forma? Não. O Estado vai tratar os iguais da mesma forma. Agora, os desiguais, o Estado vai tratar de uma forma diferente na medida em que existe essa desigualdade. Exemplo. Eu e você não somos portadores de nenhum tipo de deficiência e nós usamos o transporte público todos os dias. Só que tem uma pessoa que você conhece que anda através de uma cadeira de rodas. Essa pessoa, quando ela quiser acessar o transporte público, o motorista vai ter que o quê? Ter um pouquinho mais de paciência, vai ter que descer o elevador, vai ter que esperar um pouquinho mais. Essa pessoa vai ter um tratamento diferenciado pelo Estado, justamente para garantir que ela tenha acesso ao serviço de transporte público municipal. Ou seja, o Estado não trata todo mundo da mesma forma. Ele trata os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida em que eles se desigualam. Esse tratamento diferenciado, ele que fundamenta o princípio da isonomia. Existe uma diferença, hein, gente, entre igualdade formal e isonomia. Igualdade formal. A palavra formal vem de formalidade da lei. Perante as formalidades da lei, eu e você temos os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Só que na prática, na matéria, a gente não está numa posição igual, né? Tem muitas diferenciações entre os seres humanos. Em virtude dessas diferenças, o Estado trata os iguais de forma igual, mas os desiguais terão um tratamento desigual na medida em que existe desigualdade, justamente para reduzir o que, gente? As desigualdades que existem entre os homens. Esse tratamento diferenciado, né, gente? Essa redução de desigualdade a gente chama de isonomia material. Então é diferente, uma coisa é igualdade formal. Perante as formalidades da lei, eu e você temos os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Outra coisa é isonomia material. O Estado trata os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida em que há desigualdade entre essas pessoas. Isso aconteceu muito na pandemia, não é verdade? Se eu chegasse no hospital cedinho para ser atendida, e aí chegassem outras pessoas, eu tinha que esperar na fila, certo? Agora, se de repente aparecia uma pessoa, uma velhinha, com problemas respiratórios, essa velhinha, ela ia ser tratada o quê? Ela ia ser atendida primeiro, porque ela está numa posição de desigualdade. Ela faz parte do grupo de risco. Então, vocês estão vendo aí a isonomia funcionando. O Estado não trata todo mundo igual. Ele trata os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida em que há uma desigualdade. Gente, olha só como é que está essa página. A parte sobre igualdade formal está aqui em amarelinho, responde a 200 questões de prova. Agora, a parte sobre isonomia material está toda em vermelhinho, ela é mais cobrada, responde a mais de 300 questões. Essa página aqui responde a mais de 1000 questões de prova. Terminou de ler essa página, aproxime o celular do QR Code de questões e responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo daquela página. Assim você aplica o que você acabou de estudar na hora. E eu já te mostro o que é mais cobrado. Beleza. Prof, ainda sobre isonomia, deixa eu te explicar uma coisa, te perguntar uma coisa. Se todo mundo é igual perante a lei, por que, por exemplo, é possível estabelecer um limite mínimo de idade para acesso a alguns cargos públicos? Eu queria ser delegado, mas está falando lá que tem que ter a altura mínima de 1,70 m. Isso está certo? Pois então, gente, é possível que a lei estabeleça requisitos diferenciados para acesso a determinados cargos públicos. Determinados cargos públicos, haja vista as atividades nas quais ele está atrelado, exige-se um limite mínimo de altura. Por quê? Pensa só. Pensa se um anão quiser ser delegado. Tem condição do anão participar de várias perseguições de bandido? Tem condição dele ser rápido naquela perseguição? Pois então, a função de delegado, como ela é uma função de autoridade na sociedade, como ela é uma função ligada ao combate ao crime, é possível que a lei estabeleça requisitos diferenciados para acesso àquele cargo, como, por exemplo, um limite de altura. Lembrando que o edital não pode estabelecer um requisito diferenciado, somente a lei pode estabelecer um requisito diferenciado, beleza? Ok, gente, além disso, vamos lá.
Análise do artigo 5º da Constituição. Vamos falar sobre cada um dos incisos. Primeiro inciso: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Esse também é um inciso que está falando da igualdade. Homens e mulheres têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Beleza. Mas na prática, vocês acham que homem e mulher é igual? Não é. A mulher é muito mais frágil, né, gente? Fisicamente. Nós sabemos que a mulher hoje é vítima de violência doméstica, né? Na grande maioria das situações. A mulher brasileira sofre muito com isso. Ou seja, na lei está falando que homem e mulher é igual, mas na prática, na vida real, não é bem assim. Então, o que acontece? O Estado, sabendo que existe uma desigualdade material entre homens e mulheres, o Estado vai criar alguns instrumentos para proteger as mulheres que são vítimas de violência doméstica, como, por exemplo, Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um grande exemplo de isonomia. O Estado trata as mulheres de uma forma diferenciada, haja vista que as mulheres são mais fracas fisicamente e são vítimas de violência doméstica. O Estado faz isso para reduzir as desigualdades materiais que existem entre homens e mulheres. Beleza. Próximo inciso, prof, que você está falando com a gente, cada inciso do artigo 5º. Ninguém será obrigado a fazer ou não alguma coisa senão em virtude de lei. Como assim? Eu sou livre para fazer o que eu quiser, você é livre para fazer o que você quiser, exceto o que a lei proíbe. Exceto o que a lei fala que é crime, aí você não pode fazer. Só que a legalidade, né, gente, ela funciona assim para nós, particulares. Para o Estado funciona diferente. O Estado só pode fazer o que a lei autoriza. O Estado está subordinado à lei. Esse ente público estatal, essa ficção jurídica, tem que obedecer o que está na lei. O Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Funciona diferente. Dito isso, continuando. Próximo inciso. Olha só, gente. Essas partes em verde aqui respondem a 100 questões de prova. Essa em vermelho a mais de 300 questões. Esse é mais cobrado. Vamos ver. Próximo inciso, então. Ninguém será submetido a tortura e nem tratamento desumano ou degradante. Pessoal, esse é um princípio que está ligado, né, um direito que está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Inclusive, né, gente, a tortura é um crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Como assim inafiançável? Você não pode pagar uma fiança para responder por aquele crime, né, de tortura. Você não pode pagar uma fiança, não pode. Inafiançável, insuscetível de perdão, de graça ou anistia. A tortura, gente, é uma prática completamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Isso está muito ligado ao contexto da Constituição, né, que veio logo depois da ditadura militar. Próximo inciso, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado anonimato. Tá todo em vermelhinho, olha só. Eu posso falar o que eu quiser sobre você. Você pode falar o que você quiser sobre mim. Pode. Poder pode. Você tem a liberdade. Mas é o que, gente? Mas é vedado o anonimato. Você vai ter que o quê? Assinar aquela declaração. Eu que estou falando. Por isso que é o problema hoje, né? A gente tem um problema hoje com os fakes. Existe um grande problema com os fakes. As pessoas se escondem atrás do fake, né? Por que é vedado o anonimato? Porque quando você manifestar o seu pensamento a meu respeito, se essa manifestação ofender a minha imagem, a minha honra, minha intimidade, eu posso o quê? Eu posso pleitear perante a justiça uma indenização. O seu direito começa quando termina o meu. Você pode falar o que você quiser, né? Mas se você, porventura, me ofender, você vai ser responsabilizado. E como é que eu vou responsabilizar alguém? Sendo vedado o anonimato, sabendo quem é que falou, né? Aí, sabendo quem é que falou, eu vou poder o quê? Pleitear na justiça uma reparação dos danos que eu tiver sofrido, ok? Prof, existe uma hierarquia entre direitos fundamentais? Existe um direito que é mais importante que o outro? Não, não existe. Se eu tenho uma situação, por exemplo, digamos que você é um jornalista. Você é um jornalista de uma certa... vinculado a um certo partido político e você achou fotos nuas da filha do prefeito em um pendrive. Você decidiu publicar essas fotos e falar da conduta sexual da filha do prefeito. E aí? E aí que ela ficou? Ela ficou injuriada. Injuriada, ela foi o quê? Foi na justiça falar, você não pode ofender o meu direito de honra, intimidade, vida privada. Um direito que ela tem. E ele falou, mas você não pode ofender o meu direito de liberdade de manifestação. Eu tenho liberdade
para publicar esse tipo de reportagem? O que o juiz vai decidir na situação? O juiz vai aniquilar um direito frente ao outro? Não. O juiz vai encontrar uma decisão no meio, né? Uma decisão que sacrifique o mínimo possível os interesses envolvidos. O juiz vai falar com o jornalista: olha, eu não vou abolir o seu direito de liberdade de manifestação, mas quando a sua liberdade de manifestação ofendeu a honra e a vida privada da filha do prefeito, você vai ser responsabilizada, vai ter que indenizar ela, reparar os danos que ela sofreu. Tá vendo que nenhum direito foi aniquilado? Nenhum direito deixou de existir? É mais ou menos assim que funciona. Próximo inciso. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Como assim? Essa filha do prefeito, ela pode entrar em contato com esse jornal e falar assim: olha, eu quero jornal, eu exijo o meu direito de resposta. Eu quero jornal que você libere para mim o mesmo tamanho de reportagem que aquele jornalista teve para me difamar, eu vou ter para responder essa difamação. Isso que é o direito de resposta. Prof, quer dizer que se eu fui ofendido por um veículo de comunicação, eu tenho o direito de me defender naquele veículo, na mesma extensão daquela reportagem inicial? Tem sim. E é lógico que também tem direito de indenização. Esse inciso está em amarelinho aqui, gente. Todos os incisos estão explicados com exemplos e eu trago questões para vocês também. Sempre responda as questões que cobram esse conteúdo. Gente, esse material é fininho. Foi feito para você esgotar cada matéria do seu edital em apenas uma semana e responder a qualquer questão de prova dos últimos 11 anos. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse material. Simples, fácil, cheio de exemplos e milhares de questões comentadas. Beleza, dito isso, o próximo inciso. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e da sua liturgia, né? Gente, o Brasil é um país laico. Você pode acreditar na religião católica, espírita, umbanda, candomblé. Você pode ter a sua crença. Olha que maravilha, né? O Brasil é o melhor país para se viver. Eu vou provar no final dessa aula. Próximo inciso. É assegurada nos termos da lei prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Prof, o que são entidades civis e militares de internação coletiva? Gente, é admitido e, na verdade, é um direito do preso ter acesso a um padre, um aconselhamento religioso? Sim. Além disso, nos hospitais também. Inclusive hospital psiquiátrico também, tá bom? Além disso, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir obrigação legal a todos imposta e recusar-se de cumprir obrigação alternativa. Como assim? Você não pode usar a sua religião para falar que você não pode cumprir uma obrigação que foi imposta para todos. Ah, isso aí vai contra a minha religião, não posso fazer. Salvo se você invocar a sua crença e cumprir uma prestação alternativa. Então, digamos que você foi chamado para cumprir um período no exército. Você aí vai falar o seguinte: poxa, eu não posso desempenhar essa função porque isso vai contra a minha religião. Posso falar isso, prof? Pode falar isso, mas aí você vai ter que cumprir uma prestação que alternativa. Eles falam: então você vai trabalhar no hospital X, hospital militar. E aí você vai ter que cumprir uma prestação alternativa, tá bom? Beleza. Além disso, o próximo inciso. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de censura ou licença. Esse inciso, gente, tá vendo? Todas as partes em verde respondem a 100 questões de prova e as partes em amarelo a mais de 200 questões. Sempre te mostro o que é mais cobrado. Terminou de ler essa página, responda as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. Assim você aplica o que você acabou de aprender na hora, memoriza 3 vezes mais. Ah, e se ficar com dúvida, escuta a explicação em áudio de cada página do material. E no início do capítulo, né, vocês já sabem, tem os tópicos mais cobrados e as videoaulas completas. Tem videoaula completa de cada capítulo também. Então, um livro que vem com videoaula, com milhares, mais de 70 mil questões comentadas. E a gente mostra para você o que é mais cobrado para você esgotar a matéria em apenas 7 dias.
Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Se você achar uma única questão de prova que não seja respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. Eu falo isso já tem 8 anos. Ninguém nunca ganhou. Não existe. É imbatível. Imbatível. Não existe, tá bom? Então, para você fazer em menos tempo, esgotar o conteúdo através de exemplos, uma explicação fácil e de milhares de questões. Dito isso, é livre atividade intelectual, artística ou científica. Como assim? Ai, prof, eu sempre quis fazer um espetáculo. Gente, a prof, eu sou super artista, sabe? Eu ainda vou fazer uma peça de teatro. E ainda vou fazer uma série de televisão. Não sei se eu vou ser produtora, se eu vou ser roteirista. Eu sei que eu vou me envolver com isso. Eu tenho certeza absoluta. Você também pode fazer isso, sabia? Pode. É livre, né, essa manifestação intelectual e artística. Sendo vedada a censura. Eu não tenho que mandar para o Estado o meu filme, o filme que eu produzi, para depois ele ser exibido. Não precisa, né? Eu não tenho... Ah, prof, para exibir um programa de televisão, a Globo tem que mandar antes para algum órgão do governo? Não tem essa censura, não existe isso. Agora, não quer dizer que esse direito é absoluto. Digamos que na sua peça de teatro tenham cenas de violência e de pessoas tendo relações sexuais. Aí você vai ter que colocar o quê? Uma classificação indicativa, né? Isso é uma obrigação legal também. Você vai ter que colocar: esse espetáculo é somente para maiores de 18 anos. Por quê? Porque o seu direito termina quando começa o do outro. É claro que as famílias não podem ser pegas de surpresa com aquele espetáculo e expor as suas crianças a uma situação que elas não querem ainda que a criança saiba. Então, por isso que existe a classificação indicativa dos espetáculos. Agora, não tem censura prévia, não precisa de censura, tá bem? A gente é muito livre aqui do Brasil. Próximo inciso. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Galera, eu tenho direito à minha honra, à minha imagem, à minha intimidade. Se porventura você ofender a minha honra, imagem ou intimidade, eu posso pleitear o que perante a justiça? Posso e devo pleitear uma indenização pelo dano moral e pelo dano material. Digamos, por exemplo, que você estava aí num grande comício político e começou a se envolver numa briga. Uma briga. E aí a revista Veja tirou a foto da briga e publicou na capa. Todo mundo viu que era você que estava ali. Poxa, o seu direito de imagem foi respeitado? Não foi. Você ficou constrangido. A sua família é toda de outra legenda política. Você ficou constrangido. Além disso, o seu chefe, que é de outro partido político, resolveu te demitir. Você teve dano também o quê? Material. Então você vai pleitear na justiça que a revista Veja te pague uma indenização, porque ela ofendeu o seu direito de imagem. Você vai pedir dano material e dano moral, viu, gente? Com certeza nessa situação. Todos esses exemplos a gente estão aqui, olha, no exemplificando. Olha, como assim, prof? Tradução jurídica. Todos os exemplos estão aqui. Todos os exemplos. Próximo inciso. A casa é um asilo inviolável do indivíduo. Nela podendo penetrar sempre... Nela ninguém poderá pisar ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Prof, o que é casa? Casa é todo compartimento privado seu, que não é acessível ao público. Você está morando num quarto de hotel, é sua casa. Você está morando no seu escritório, é sua casa. Isso que é casa, beleza. Ninguém pode entrar na sua casa sem você querer. Ninguém, pode não. Salvo em flagrante delito, né? Numa situação de desastre, a gente vê que está acontecendo um crime. Prof, outro dia eu vi meu vizinho gritando com a minha vizinha. Fiquei com medo dela estar passando algum tipo de dificuldade. Devo intervir? Deve. Deve intervir. Devo entrar na casa? Deve, se você escutar, né, algum tipo de violência, você tem essa prerrogativa para salvar aquela pessoa. Está acontecendo um crime, você pode e deve intervir. Além disso, né, situação de flagrante delito, desastre, prof, tá queimando o prédio todo, eu vou salvar meu vizinho, posso entrar na casa dele? Pode. Além disso, mediante o que? Determinação judicial durante o dia. Determinação judicial durante o dia. Pontos importantes, né? Quando a gente fala sobre casa, você tem que lembrar que é todo compartimento privado, que não é o que é acessível ao público. Aí entra escritório, entra quarto de hotel, né? Essa terminologia casa, ela é muito ampla para fins desse entendimento desse artigo. Próximo inciso.
É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei para estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Como assim, gente? Você tem direito que ninguém abra sua correspondência. Você tem direito também que ninguém fique interceptando suas ligações de telefone. Você tem esse direito. Prof, mas e se eu sou um dos interlocutores da conversa? Por exemplo, eu sei que meu chefe está cometendo um monte de ilegalidade. Eu posso ligar para o meu chefe e gravar a ligação? Pode. Você pode ligar para o seu chefe e gravar a ligação. Por que você pode gravar? Porque você é um dos interlocutores, correto? O que não pode acontecer é você interceptar a ligação de terceiros. Prof, quem pode interceptar? Para fins de instrução de processo penal, é claro que a polícia vai poder interceptar mediante a autorização, né, gente? Por ordem judicial. Prof, e aquela história do WhatsApp? Você lembra que no Brasil o WhatsApp já foi bloqueado algumas vezes, foi mesmo. Por quê? Porque o WhatsApp, né, a justiça queria ter acesso ao teor de algumas conversas que aconteciam no WhatsApp. E o WhatsApp falou que não podia liberar. Mas não é possível que não pode liberar. E aí, então, o Mark Zuckerberg falou, as mensagens do WhatsApp são criptografadas, criptografia de ponta a ponta. Nem eu sei o que está todo mundo falando. Mentira, vocês não acham? Eu acho que é mentira. Depois daquela história que o Obama ficava fuçando as conversas da Dilma, do Lula, eu não acredito em nada disso. Pra mim é balela. Mas, dito isso, né, a gente sabe que o WhatsApp não liberou o teor das conversas. A gente sabe que isso aconteceu. Estamos nessa situação. Próximo ponto que a gente quer falar, próximo inciso do artigo 5º. A gente está esgotando, isso serve para todas as provas de concurso. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Como assim? Eu e você, a gente tem liberdade para ver o que a gente gosta mais. Desde pequeno a gente vê assim, eu gosto muito de consertar caminhão. Eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de dançar. Né? Com base nessas nossas vocações, com base no que a gente gosta, a gente vai acabar se encontrando profissionalmente, né? E a gente tem a liberdade de, então, se orientar em conformidade com o nosso coração. A gente tem essa liberdade de qualquer ofício, trabalho ou profissão. A gente tem essa liberdade. Prof, essa liberdade é absoluta? Pois é. Não existe liberdade absoluta, sabia? A lei pode estabelecer alguns requisitos diferenciados para realizar algumas atividades profissionais. Por exemplo, o exame de ordem. Eu não sou livre para advogar. Não sou. Eu tenho que ter uma OAB. Não adianta você ser bacharel em direito para poder advogar. Não adianta você ter diploma. Além do diploma, você tem que passar no exame de ordem. Isso é uma exigência legal. Por que, prof? Por que é exigido isso? Porque, segundo o entendimento dos tribunais, né, segundo o entendimento do próprio legislativo, a atividade de advocacia é uma atividade que é muito importante. Poxa, não pode ser qualquer advogado defendendo um direito seu. Imagina se alguém fica defendendo um direito seu que não sabe nada de direito, não sabe nada das leis. Vai te prejudicar. Então, tendo em vista a importância dessa atividade, é exigido um requisito que a lei estabeleceu, que é a aprovação no exame de ordem. Ou seja, olha que interessante. É livre o exercício de qualquer trabalho, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Existem algumas profissões que se exige uma qualificação profissional, a lei exige. Outro exemplo, você terminou a faculdade de medicina, você já pode atuar como médico? Não pode atuar como médico. Para atuar como médico, você tem que ter um CRM, né, gente? Um registro CRM. Mais uma exigência, ou seja, exige-se, então, que você seja aprovado naquela prova do CRM. Ok, prof. Mas isso é para todas as profissões? Não. Por exemplo, a profissão de músico, não existe uma lei que estabeleça que o músico, para atuar como músico, tem que ter passado na prova da orquestra filarmônica. Não existe isso, tá bom? Então, nem todas as profissões, mas as que a lei estabelecer. Ok, tá vendo que a liberdade não é absoluta. Próximo inciso. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Gente, existem algumas informações, né? Que, por exemplo, um grande instrumento de comunicação, ele vai fazer uma reportagem bombástica, que vai estar delatando em vários políticos, sabe?
Então, aquele veículo de comunicação pode e deve usar aquela informação e vai publicar aquela matéria. Mas pode permanecer o quê? Em sigilo à fonte. Para não inviabilizar o acesso àquela informação, tá bom? Isso é permitido. Agora, prof, se aquela reportagem ofender a honra, a imagem de um político, quem vai se responsabilizar por aquele conteúdo? A própria revista. A própria revista. Mesmo que tenha mantido em sigilo a fonte. Próximo inciso. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar e permanecer, né, no Brasil, sair com seus bens. É livre a locomoção, né, gente? Quando eu falo aqui dentro do Brasil, a gente pode, aqui, em tempos de paz, a gente pode se locomover livremente. Agora, quando a gente sai do Brasil, a gente tem que respeitar algumas regras, por exemplo, passaporte, o visto para alguns países, a gente tem que respeitar. Próximo inciso. Todos podem se reunir pacificamente sem armas, em locais abertos, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Como assim? Eu posso agora ir na praça pública e me reunir com vocês todos, de forma pacífica. Prof, você tem que avisar antes algum policial que você vai fazer uma aula lá? Não tem. Não tem. Salvo que, gente, salvo se aquela reunião for muito grande. Ai, tem muitos alunos, muita gente, aquilo ali vai inviabilizar a utilização da praça pelas outras pessoas. Aí eu aviso. Eu não preciso de autorização. Eu tenho que avisar, correto? Para o poder público se programar. Mas eu não preciso de autorização, ok? Próximo inciso. Olha como é que esse inciso é cobrado. As partes em verde respondem a 100 questões de prova. Tem questão em todas as páginas. As partes em amarelo a 200 e as partes em vermelho mais de 300. Todos os conceitos têm exemplo. Olha o exemplificando. Todos têm exemplo. Bora. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Como assim? Gente, associação para fins lícitos. Você pode se associar com outras pessoas? Claro que a gente pode. Agora, eu posso me associar criando uma associação com aquele viés paramilitar no Brasil? Não pode. Então, por exemplo, aquela organização que existe na Colômbia, as FARC, né, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, não existiria no Brasil. No Brasil não poderia existir, tá bom? Além disso, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal. Eu posso criar uma associação e não preciso de autorização do Estado, tá bom, gente? Eu não preciso de autorização do Estado. Estado, me autoriza a criar uma associação? Não preciso. Isso não existe no Brasil. Próximo inciso. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas e ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Galera, associações são organizações estáveis, com finalidade lícita. Ela só vai ser dissolvida compulsoriamente, né, gente? De forma o quê? Coercitiva, por decisão judicial, mas aí essa decisão tem que ter transitado em julgado. Então, somente se o juiz, mediante decisão transitada em julgado, que não cabe mais recurso, aquela decisão transitou em julgado, ele pode determinar o quê? Que aquela associação seja dissolvida compulsoriamente. Próximo inciso. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Como assim? Eu não posso ser obrigada a me associar. Ah, meu vizinho aqui está criando uma associação, está me obrigando. Não pode. Não pode te obrigar. Não pode te obrigar. Ah, eu faço parte de uma associação. A associação falou que eu não posso sair. Não pode o quê? Também não te manter associado. Se você quiser sair, você pode sair sim. Tá bom? Mais um direito que você tem. Além disso, gente, é garantido o direito de propriedade. Eu e você. Olha que maravilha, isso advém muito daquela concepção, né, do ser humano, de querer se perpetuar, de querer ter os seus filhos e passar para os seus filhos o seu patrimônio, né? Senão não faria sentido. A gente está aqui adquirindo coisas, depois vai ficar tudo para o Estado. E aí, então, o ser humano, perpetuando essa ideia de permanecer um legado para a sua família, exigiu-se, então, esse direito de propriedade, que foi construído ao longo dos anos. Direito de propriedade, então, quer dizer que eu tenho o direito de usar, gozar, usufruir do meu bem. Meu bem aqui é um bem móvel ou um bem imóvel. Prof, esse direito é absoluto? Não existe direito absoluto. Se você tem uma propriedade que não está cumprindo uma função social, o que é função social? Poxa, você tem que dar algum tipo de função para aquela propriedade. Né? Você está morando naquela propriedade?
Você está produzindo algo naquela propriedade? Você está plantando muito naquela propriedade? Aquela propriedade, ela cumpre alguma função social? Porque além de sua, ela tem que cumprir uma função para todos. Ela está cumprindo? Não tá. Tá lá improdutiva. Ah, cuidado! Por quê, gente? Porque o nosso direito de propriedade não é absoluto. Se a sua propriedade não está cumprindo uma função social daquela propriedade, o Estado tem meios legais para intervir na sua utilização. Calma que a gente já vai falar sobre isso, os meios que o Estado tem para intervir no seu direito de propriedade quando aquela propriedade não estiver cumprindo a sua função social. Próximo inciso. A lei vai estabelecer o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa, prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. O que é isso, prof? Eu nunca entendi essa tal desapropriação. Porque se eu tenho meu direito de propriedade, como é que o Estado pode, através da desapropriação, retirar aquela propriedade de mim? Ele pode fazer isso? Pode. Pode sim, gente. Isso está determinado na própria Constituição. Por que ele faz isso? Porque o Estado ele busca atender a todos. E se porventura a sua propriedade está localizada em um trecho daquela rodovia que está sendo duplicada, o Estado precisa desapropriar a sua propriedade, né? Ele vai se tornar dono. A desapropriação é uma forma de aquisição originária da propriedade. Ele vai se tornar dono do seu bem. É claro que ele vai fazer isso pagando de forma prévia uma indenização em dinheiro. Essa é a regra. Essa é a regra. Então é possível esse instrumento da desapropriação justamente porque o Estado busca atender todo mundo. E a desapropriação ela acontece mediante a necessidade, utilidade ou interesse social. Gente, quando a gente fala de necessidade, eu estou falando de situações de urgência, de emergência, correto? Quando eu estou falando aí de utilidade pública, por exemplo, desapropriação desse imóvel que está localizado nessa rodovia, Está sendo duplicada a rodovia. Eu preciso desapropriar todas as casas que estão localizadas na margem daquele trecho. E aí você vai o quê? Vai perder sua propriedade, mas é claro que o Estado paga uma indenização prévia e justa, em regra, em dinheiro. Prof, existem situações, por exemplo, que a minha propriedade pode ser desapropriada sem nenhum tipo de indenização, prof? Quais são essas situações? Gente, olha como é que está no artigo 243 da Constituição. As propriedades de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, droga, ou exploração de atividade de trabalho escravo, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização. Então, se você, na sua fazenda, está plantando droga, cuidado, se o Estado descobrir, sua propriedade vai ser expropriada sem direito a qualquer indenização. Se na sua propriedade está tendo trabalho escravo, também sua propriedade vai ser expropriada sem qualquer tipo de indenização. Olha só, preste atenção, essa desapropriação confisco, né? Vai ser confiscada aquelas suas terras sem te indenizar, correto? Próximo inciso. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário e indenização, se for o caso, se houver dano. Como assim? Perigo público, né, gente? Isso aconteceu muito agora na pandemia. Digamos que você tinha um galpão no qual funcionava lá só um depósito que você tinha. Poxa, agora no meio da pandemia, a prefeitura estava precisando de um local para construir um hospital de campanha, um semi-hospital, um hospital ali provisório. Então, através do Instituto da Requisição Administrativa, que é um ato administrativo, a prefeitura requereu a utilização do seu galpão. Prof, e aí você teve que aceitar. E a prefeitura usou o seu galpão durante aquele período todo como um hospital de apoio. Prof, mas eu tive vários danos. Esse imóvel ficou jogado às traças depois que a prefeitura saiu de lá. E aí? E aí, se você teve dano, você pode o quê? Pleitear uma indenização posterior, caso tivesse sofrido algum dano. Próximo inciso. A pequena propriedade rural, assim aquela definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre meios de financiar o seu desenvolvimento. Como assim? Eu tenho uma pequena propriedade rural, que é operada pela minha família. A minha família planta ali, usa aquele plantio para se sustentar, para se alimentar,
vende tudo que está sendo plantado, mas para se sustentar. E aí a minha família, em razão do fato de que a atividade ali, agrícola é uma atividade que gasta muito, pegou um financiamento e não conseguiu pagar esse financiamento. E essa propriedade ela é pequena. Ela vai ser penhorada? Não vai ser penhorada. A pequena propriedade rural trabalhada pela família não será objeto de penhora em razão de um débito que decorre da própria atividade produtiva, tá bom? Desse exemplo que eu falei. Não vai ser penhorado. Exemplo, João e a sua família sempre tem exemplo, galera. O texto é todo colorido, mas sempre tem exemplo. João e sua família possuem uma pequena fazenda no interior de Minas. Sua principal atividade é a criação de gado e pecuária leiteira. Tendo em vista que houve uma doença que se alastrou sobre a maioria das vacas, precisou contratar muitos serviços de veterinário, comprar remédio, várias medidas. Como a sua produção acabou ficando muito prejudicada, contraiu muitas dívidas. Preocupado com o fato de haver a possibilidade de perder a sua fazenda, João consultou um advogado. Ele buscou tranquilizá-lo, então falou, olha, não preocupa não, João, a fazenda é uma pequena propriedade trabalhada pela família e que a sua dívida decorre da atividade produtiva, então o imóvel é impenhorável, tá bom? Próximo inciso. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução das suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Como assim? Quem é autor de uma obra intelectual tem direito autoral frente àquela obra, né, gente? E esse direito ele vai passar para os filhos enquanto aquela obra estiver sendo explorada. A prof está fazendo um jogo de tabuleiro. Olha, gente, vai ser mais famoso do que o jogo de banco imobiliário. Meus filhos estarão bem. Eu tô falando. Depois que a prof morreu, o jogo ainda continua. Eu tô falando que vai virar videogame depois. Então, meus filhos vão estar bem, porque o direito autoral vai ser transmissível para os meus filhos também. Olha que importante. Além disso, são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou que participarem os criadores, os intérpretes e as respectivas representações sindicais. Como assim, gente? A proteção ao direito autoral, né, em participação em obras coletivas. Então, por exemplo, uma novela de grande sucesso que vai ser transmitida no México, que vai ser transmitida em outros países, os autores vão receber. Olha aqui, os atores vão receber. Os autores recebem, é claro, mas os atores também recebem. Por isso, olha a importância. Por isso que a gente fala que hoje, assim, existem duas profissões, né, gente, que elas são meteóricas. E eu acho que elas trabalham com o público, né? Elas trabalham com essa questão de público muito grande, que é o futebol, é o esporte, e ser atriz, trabalhar com a mídia, cantar, duas profissões. A hora que você explodir, explodiu pro resto da vida. Explodiu o resto da vida, garantiu a vida da família toda. Vamos que vamos. Próximo inciso. A lei vai assegurar aos atores de inventos industriais o privilégio temporário para sua utilização. Você inventou algo, você tem um privilégio temporário para a utilização, bem como proteção às criações industriais, a propriedade das marcas, nomes de empresa e outros signos distintivos. A prof registrou a marca dela, registrou várias outras marcas. A gente pode e deve registrar as nossas criações intelectuais. E quando eu falo de criações que envolvem atividades industriais, né, a gente tem muito as patentes de invenção. Só que não é o que é absoluto esse direito, é durante um certo prazo. Depois, essa invenção se torna domínio público, mas durante um certo período, você tendo a patente, você vai o quê? Explorar aquela atividade, aquela invenção. Além disso, a gente garantir o direito de herança. O direito de herança, ele está ligado muito a essa concepção humana, sabe? Antes não tinha isso, não. O ser humano vivia nas cavernas, o homem se relacionava com várias mulheres, a mulher se relacionava com vários homens e eram nômades, né, gente? A partir de um certo momento, quando os homens começaram a manipular a agricultura, eles começaram a viver juntos. Porque eles falaram, se eu plantar sempre nessa mesma terra, eu tenho algo para colher e me alimentar. Começaram a formar os pequenos centros urbanos. Só que mesmo assim era uma confusão. De quem que é o filho daquela mulher ali? Eu estive com ela um dia, aquele outro também esteve, e nunca sabia quem que era o filho de quem. E aí o filho eram os filhos das tribos, né? Eram filhos de todo mundo. Só que com essa questão da aquisição cada vez mais de patrimônio e essa questão de acumulação de patrimônio, que aí vem depois do surgimento da burguesia, os direitos, né, fundamentais dos seres humanos, surge aquela noção, eu quero manter o meu patrimônio para ter o meu poder. O ser humano é viciado em poder e esse patrimônio vai passar para os meus filhos.
Eu não quero que depois que eu morra, esse patrimônio vá para o Estado. Esse patrimônio vai para os meus filhos. É o direito de herança, né, gente? É o direito de herança. Próximo inciso, a sucessão dos bens estrangeiros. Tem um estrangeiro, meu pai é estrangeiro, mas ele tem bens no Brasil. Situados no Brasil, vai ser regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge e dos filhos brasileiros. Se a lei brasileira for favorável a esse cônjuge e filhos brasileiros, é ela que vai regular a sucessão desses bens. Beleza? Sempre que não for o quê? Mais favorável à lei do outro país. Se a lei do outro país for mais favorável ao cônjuge e filhos brasileiros, aí a lei do outro país vai ser aplicada. Próximo inciso. O Estado vai promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Muito simples, né, gente? Nós temos o Código do Consumidor, nós temos vários instrumentos legais para proteger as relações de consumo. Além disso, todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou interesse coletivo geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Você e eu, nós temos direito de conhecimento, de ter conhecimento de informações que estão nos bancos, nos cadastros, né, do Estado, nos bancos de informação pública. Inclusive, se eu quero ter a relação aí de informações sobre um determinado serviço, sobre uma determinada atividade que o Estado desempenha, eu posso ter. Esse é um direito que a Constituição garante para mim. Além disso, são asseguradas, independentemente do pagamento de taxa, petição aos poderes públicos em defesa aos direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder. Como assim? Você pode elaborar uma petição administrativa e protocolar num determinado órgão, encaminhar para uma determinada instância do Estado, para quê? Para a defesa dos seus direitos, para a defesa dos direitos coletivos ou contra algum tipo de ilegalidade que tenha sido cometida por um agente público. Próximo inciso. A obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa dos direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Prof, eu quero ter acesso à minha certidão de nascimento. Eu posso? Claro que pode. Minha certidão Tem várias certidões, né? Vários bancos públicos, né, de informação. Você pode e deve ter direito e acesso a tudo isso. Beleza, prof, entendi. Próximo inciso. A lei não excluirá a apreciação do Poder Judicial de lesão ou ameaça de direito. Como assim? Se o seu direito está sendo ameaçado, se o seu direito está sofrendo algum tipo de lesão, a lei não vai excluir nenhum tipo de apreciação do Poder Judiciário. Você pode e deve ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário para reaver aquele direito, para a proteção do seu direito. Você pode e deve fazer isso, viu, gente? É um direito de cada um de nós. A justiça no Brasil, ela é inafastável. Prof, existe alguma situação em que eu tenho que primeiro esgotar a instância administrativa para depois ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário? Não, existem algumas situações. Como assim? Se eu estiver diante de uma situação que envolve a justiça desportiva, para eu ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário, primeiro eu vou ter que esgotar as instâncias administrativas da justiça desportiva sobre aquela questão que envolve a prática de algum tipo de esporte. Tá bom? Então, primeiro ponto. O Poder Judiciário só admite ações relativas à disciplina e às competições esportivas após o julgamento pelas instâncias desportivas. Ou seja, para eu ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário, eu tenho que ter esgotado primeiro o pedido na justiça desportiva. Além disso, o ajuizamento de habeas data está condicionado ao prévio requerimento administrativo, para fins de obtenção de informação ou de retificação a que se pretenda, e prova anterior de indeferimento da administração. Habeas data, gente, é quando você quer conhecer algum tipo de informação, você fez um pedido administrativo que não foi atendido. E aí você vai o quê? Ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário. Só que para ajuizar essa ação, você tem que comprovar que você pediu administrativamente acesso àquela informação e aquele acesso foi negado. Além disso, se um ato administrativo ou uma omissão à administração pública fere uma súmula vinculante, a reclamação do STF está condicionada ao esgotamento da via administrativa. Então, se um ato ofendeu uma súmula vinculante, você vai o quê? Pleitear que a administração atenda aquela súmula vinculante. Se ela não atender, somente aí que você vai poder ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário. Além disso, o STF firmou o entendimento que, em regra, é necessário prévio requerimento administrativo do benefício junto ao INSS para fins de restar caracterizado o interesse de agir. Você está querendo ajuizar uma ação contra o INSS por um benefício que você recebeu. Primeiro, você tem que provar que você fez um pedido do INSS e o INSS negou o seu pedido. Tá bom? Pessoal, falamos sobre quase tudo. Falta só um pouquinho, a gente continua essa live amanhã. Lembrando, como é que funciona essa metodologia?
Esse é o Manual da Aprovação de Direito Constitucional, responde a qualquer questão de prova dos últimos 11 anos. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Se você encontrar uma única questão que não seja respondida pelos meus materiais, você ganha R$1.000. Ninguém nunca ganhou. Como é que ele funciona? Nós encaixamos todas as questões de prova ao longo dos últimos 11 anos nesse material. Esse material é fininho, feito para você esgotar a matéria em apenas 7 dias. Tem todo o conteúdo de direito constitucional explicado com exemplos, como eu falei com você. Quando você começou a estudar, você vai observar quais são os tópicos mais cobrados, os artigos mais importantes, o comportamento das principais bancas de concurso, um cronograma para você esgotar todo o conteúdo da matéria em apenas 7 dias. E você vai estudar assim. Iniciou o estudo do primeiro capítulo, dá uma olhada nos tópicos mais importantes, nos artigos mais cobrados, assiste a videoaula, é uma videoaula só que explica o conteúdo de cada capítulo e depois a leitura é onde está o detalhe. As partes em verde nós marcamos porque elas respondem a 100 questões de prova. As partes em amarelo, a 200 questões de prova. As partes em vermelho, a mais de 300 questões de prova. Terminou de ler essa página, aproxima o seu lado QR Code de questões e responda as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. É assim que você vai estudar, para você esgotar em tempo recorde e acertar qualquer questão de prova. Um beijo grande, eu volto amanhã.